Amigos, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, em paz, com muita saúde, agradecendo a Deus pela oportunidade destes estudos, sobretudo os estudos do Evangelho, agradecendo pela companhia de vocês. Eu desejo que esta noite possa ser de muita paz, muita harmonia para todos nós que participamos dessas leituras nos dois campos da vida. Para começar as nossas atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Ritinha. Boa noite, Maruísa. Boa noite, Ritinha. Hoje eu consegui. Que bom, graças a Deus. Então vamos, todos nós que estamos aqui nesta reunião, pedir a Deus, nosso Pai, que nos conceda mais uma vez a oportunidade desse encontro, desse estudo, das grandes lições que teremos no livro, de grandes reflexões que poderemos fazer ao longo da semana. Esses estudos têm nos dado muitas oportunidades da gente rever as nossas atitudes, as nossas ações. Deus tem nos dado esse presente. E com a graça de Deus, com o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho de toda semana estarmos aqui juntos, reunidos, com a presença também desses irmãos na espiritualidade, que também nos acompanham, que nos ajudam, que nos intuem, todos nos dando essa força para que possamos continuar com esta grande missão, com essa grande tarefa que nos foi concedida pela misericórdia de Deus, nosso Pai. Então, nossa gratidão por esse estudo, por todas essas reuniões que temos, que só nos engrandece, só nos ampara e amplia os nossos conhecimentos. Que tenhamos uma noite agradável, cheia de paz e de tranquilidade. Que Deus esteja sempre presente conosco, nos amparando, nos dando força e coragem. Que Deus nos abençoe. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje é o nosso encontro de número 37, com Paulo Estevão. Então, nós vamos sair aqui dessa tela. Aliás, eu vou voltar no Skype, fazendo aquele vai e vem. Vou mudar aqui de tipo de arquivo. Então, na semana passada, nós vimos para onde Saulo havia se dirigido. Ele tomou o caminho de Damasco para a cidade de Palmira, bem no meio do deserto da Síria, mais de 200 quilômetros por meio do deserto, e chegando em Palmira, ele procurou pelo irmão de Gamaliel, que morava e tinha negócios da cidade. E conversando com o irmão de Gamaliel, Saulo começou a ficar meio chateado, porque as notícias a respeito dos seguidores de Jesus em Palmira também não eram nada boas. E ele próprio, o irmão de Gamaliel, também não compreendia muito bem os ensinamentos de Jesus. Tanto é que ele disse, na conversa com Saulo, falando sobre o estado em que Gamaliel se encontrava, ele falou isso daqui, olha. Foi justamente com a personalidade desse homem, ou seja, de Jesus, que Gamaliel deu as primeiras demonstrações de fraqueza mental. Então, para a família de Gamaliel, a família do irmão dele, Gamaliel já estava ali com um pouco ali assim, não gosto de usar a palavra caducando, mas que ele já estava ali com alguns problemas devido à idade e, segundo a opinião dele, por causa dos ensinamentos, das palavras de Jesus.
Tanto é que Gamaliel não vivia junto na casa do irmão, ele estava num local mais afastado, justamente para poder estudar e meditar nos ensinamentos de Jesus, naquelas anotações de Mateus que Pedro tinha dado de presente para ele, quando Gamaliel foi conhecer a Casa do Caminho em Jerusalém. Então, continuando a conversa entre os dois, nós paramos nesse pedacinho aqui. E quem vai começar a leitura hoje é a Jo Roque. Pode começar, Jo. Boa noite, Maruísa. Boa noite Boa a todos. noite. Saulo sentia extremo mal-estar ouvindo aquelas observações, agora tão injustas e superficiais ao seu ver. Compreendia a delicadeza do momento e a natureza dos recursos psicológicos a empregar para não se comprometer, agravando ainda mais a posição do mestre ilustre. Desejando imprimir novo rumo à conversa, perguntou com serenidade: e os médicos? Qual a opinião dos entendidos? No último exame a que se submeteu, por insistência nossa, descobriram que o estimado doente, além de perturbado, padece de singular astenia orgânica, que lhe vai consumindo as últimas forças vitais. Isso. A palavrinha astenia significa debilidade, fraqueza, mas na verdade era um efeito, né, gente? Não era a causa para que a gente soubesse se Gamaliel tinha realmente algum problema mais sério de saúde, né? Pode continuar, Jô. Saulo fez ainda algumas observações. Contristado e depois de reconsiderar as primeiras impressões relativamente à amável hospitalidade de Ezequias, auxiliado por um pequeno servo da casa, demandou o local, onde o antigo mentor o recebeu com surpresa e alegria. O ex-discípulo notou que Gamaliel, com efeito, apresentava sintomas de profundo abatimento. Foi com infinito júbilo que o apertou afetuosamente nos braços, osculando-lhe, amoroso, as mãos encarquilhadas e trêmulas. Seus cabelos pareciam mais brancos. A epiderme, sulcada de rugas veneráveis, dava impressão de alabastro, uma palidez indefinível. Falaram longamente das saudades, dos sucessos de Jerusalém, dos amigos distantes. Depois dos preâmbulos afetuosos, o moço tarsense relatou ao mestre venerando as graças recolhidas às portas de Damasco. A voz de Saulo tinha a inflexão vibrante da paixão e da sinceridade que costumava imprimir as emoções próprias. O velhinho ouviu-lhe a narrativa com indizível espanto. Nos olhos vivos e serenos corejavam lágrimas de emoção que não chegavam a cair. Aquela prova enchia-o de profundo consolo. Não havia aceitado em vão aquele Cristo sábio e amoroso, incompreendido dos colegas. Ao término da exposição, Saulo de Tarso tinha um olhar velado em pranto. O bondoso ancião abraçou-o comovidamente, atraindo-o ao coração. Saulo, meu filho, disse exultante, bem sabia que me não enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou a velhice exausta, através da luz espiritual do seu evangelho de redenção. Jesus dignou-se estender as mãos amorosas ao teu espírito delicado. A visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira ao amor de Messias.
É verdade que muito trabalhaste pela lei de Moisés, sem hesitar na adoção de medidas extremas na sua defesa. Entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. Isso. Jô, só um pouquinho antes de continuar. Imaginem a alegria de Gamaliel ao reencontrar com Saulo, que era o seu aluno tão querido, né, que foi o seu aluno tão querido, que substituiria Gamaliel no Sinédrio, a autoridade moral que Gamaliel possuía sobre Saulo, e um conhecia muito bem o outro, só que Gamaliel talvez conhecesse melhor a Saulo do que Saulo a Gamaliel, mas enfim, entre os dois havia realmente uma proximidade afetiva, espiritual muito grande. E mais ainda, quando Saulo contou para Gamaliel que Jesus lhe apareceu em espírito, foi uma confirmação. Olha lá, como ele diz, bem sabia que não me enganava a respeito do Salvador. Então, o que Saulo vinha contar para Gamaliel era uma forma de reforçar a certeza que ele sentia em si depois de se aposentar, vamos dizer assim, passou a se dedicou exclusivamente à leitura, à meditação dos ensinamentos de Jesus, registrados por Mateus e como presente de Simão Pedro para ele. Então, imaginem a alegria dele, já idoso, fraquinho, mas ainda muito ágil no seu raciocínio. Estava debilitado fisicamente, mas nem um pouco debilitado mentalmente. Então, realmente, ali foi um momento de muita emoção para os dois. Pode continuar, Jô. Jô, caiu? A Jô está com dificuldade de abrir o seu áudio, Jô? O áudio dela está Maria, fechado. desculpa. Agora abriu, agora está ok. Voltou. Isso, pronto. Pode continuar. Sinto-me, porém, grandemente desorientado e confundido, murmurou o jovem de Tarso, cheio de confiança. Desde a ocorrência, noto que estou sendo objeto de singulares e radicais transformações. Obediente ao meu feitio absolutamente sincero, quis começar meu esforço pelo Cristo em Damasco, e, no entanto, recebi dos nossos amigos dali as maiores manifestações de desprezo e ridículo, que muito me fizeram sofrer. Repentinamente, vi-me sem companheiros, sem ninguém. Alguns componentes da reunião do caminho consolaram minha alma abatida com as suas expressões de fraternidade, mas não foram bastantes para ressarcir as amargas desilusões experimentadas. O próprio Sadoc, que na infância foi pupilo de meu pai, cobriu-me de recriminações e zombarias. Desejei voltar a Jerusalém, mas, através do quadro da sinagoga de Damasco, compreendi o que me esperava em grande escala junto às autoridades do Sinédrio e do Templo. Naturalmente, a profissão de rabino não me poderá interessar o espírito sincero, porque, de outro modo, seria mentir a mim mesmo. Sem trabalho, sem dinheiro, acho-me num labirinto de questões insolúveis, sem o auxílio de um coração mais experiente que o meu.
Resolvi, então, demandar o deserto e procurar-vos para o socorro necessário. Acho que deu bem para compreender aqui que a situação de Saulo estava um pouco crítica, né, Jô? Sem trabalho, sem dinheiro, quer dizer, ele não tinha dinheiro ali com ele. Claro que se ele voltasse para Jerusalém, ele, se continuasse nas suas atividades como rabino, ele continuaria tendo um bom rendimento, uma boa reserva em dinheiro. Mas ali tudo foi por água abaixo, a vida dele virou completamente. Então, ele estava perdido em todos os sentidos, espiritualmente e materialmente, né? Então, como fazer para se manter, para sobreviver, para tocar materialmente a vida para frente? Né? Então, tudo isso realmente ali, acho que deixava ele ali bastante preocupado. Pode fazer seus comentários quando quiser também, viu, Jô? Depois da leitura de cada parágrafo, tá bom? Sim. Pode Então, continuar. mas aí dá para a gente sentir realmente a emoção do Gamaliel, né? Porque Sim. quando eles se encontraram pela última vez, foi um momento tão triste da morte do Estevão, né? Uhum. Foi, E agora exatamente. tudo virou É. no avesso. Uhum. Isso. Então, vamos em Continuando. frente. E concluindo a rogativa, com os olhos súplices, revelando as ansiedades tormentosas que lhe povoavam a alma, exclamou: Mestre amado, sempre enxergastes as soluções do bem, onde minha imperfeição não devassava senão sombras amargurosas. Amparai meu coração mergulhado em dolorosos pesadelos. Preciso servir àquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal. Não posso dispensar vosso auxílio nesse transe difícil da minha vida. Para você ver como ele mesmo falou, que ele estava na treva, né? Nas trevas, Uhum. né? E naquele momento em Damasco, na entrada de Damasco, o véu caiu dos seus olhos, né? Isso. É, Essas, outra coisa. Pode falar, Jô. eu ia continuar, pode falar. Eu também, o que me chamou também a atenção nesse encontro entre os dois era assim, a sabedoria, a experiência de um idoso perante a vitalidade de um rapaz, de um moço, dos seus 35 anos aproximadamente. Então, vejam que hoje tão pouco se dá valor a isso, era a experiência de Gamaliel, já idoso, fraquinho fisicamente, mas lúcido, tanto intelectual quanto espiritualmente, e Saulo no vigor da sua mocidade, vigor físico, intelectual e agora espiritual. E ele se aconselhando com Gamaliel. E Gamaliel tendo ainda em vida, nos últimos anos de sua vida, tendo a oportunidade de auxiliar o seu aluno mais amado, o seu aluno querido, que era muito especial para ele. Então vejam que alegria a de Gamaliel ainda poder ser útil a Saulo. E Saulo, por sua vez, buscando em seu antigo professor, do seu professor que sempre seria o seu professor, encontrando nele a serenidade, a coerência, a sabedoria necessária para aquele momento tão difícil da vida dele. Achei muito bonito a cena, né? De um procurando ali o amparo do outro, a felicidade, o vigor de Saulo era transmitido para Gamaliel, e Gamaliel, feliz pelo reencontro e feliz por saber que Saulo também havia se tornado cristão, de poder auxiliá-lo naquele momento da sua vida, os dois por amor a Jesus. Então, esse encontro é maravilhoso nesse sentido também. Então, aqui nós também vamos colher muitos ensinamentos das palavras de Gamaliel para Saulo. Pode continuar, Jô. Essas palavras eram ditas com inflexão profundamente comovedora. Olhos firmes, embora iluminados de intensa ternura, o generoso velhinho
acariciou-lhe as mãos e começou a falar comovidamente. Examinemos tuas dúvidas de maneira particular, a fim de estudarmos uma solução adequada a todos os problemas, à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. Olha só, né? Sim. Ali ele já começou a, vamos ver, né, o que nós vamos fazer. Vamos Legal. ver o que nós vamos fazer. Vamos analisar primeiro, Vamos antes de sair fazendo as coisas ali, assim, na precipitação, né? Vamos analisar as coisas primeiro. E à luz dos ensinamentos de hoje, né? Que hoje nos exatamente. iluminam, né? Uma visão totalmente diferente. Diferente, exato. E após uma pausa em que parecia catalogar os assuntos, continuava. Falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco, mas os exemplos são claros e convincentes. Também eu, atualmente, sou considerado como louco pacífico no ambiente dos meus. Em Jerusalém, viste Simão Pedro vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Viste Estevão morrer sob pedradas. E que mais? O próprio Cristo, Redentor dos homens, não se furtou aos martírios de uma cruz infamante, entre malfeitores condenados pela justiça do mundo. A lição do Mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Se ele, que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões neste mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. É uma lição, para nós, né? Nossa, graçar isso daí e ler de vez em quando, né, Maria? Como ele fala, né? Não precisamos ficar esperando ganhar na loteria, receber uma herança bem gorda, dominação política, ser eleito, né? Para poder servir a Jesus. É isso que ele está falando aqui. Nada disso. Se todos os outros, né? Ele citou Simão Pedro, ele mesmo considerado como louco pela própria família, falou de Estevão e falou do próprio Cristo. Né? Então, o que nós estamos esperando, né? Nós estamos esperando o quê para servir a Jesus, né? Nada de material, né? É o que ele colocou aqui, que a gente não pode contar com essas coisas em nome de Jesus, né? Como se costuma dizer. Pode continuar, João. O moço tercense ouvia aquelas palavras mansas e enérgicas com a alma dolorida, mormente no que se referia às perseguições infligidas a Pedro, e no capítulo das lembranças de Estevão, às quais o velho amigo tinha a delicadeza de não aludir nominalmente ao verdugo. Olha só. Então, né? pois é. Doeu fundo, né? Doeu, mas ele foi sutil, né? Ele foi muito educado. Isso é uma coisa que eu admiro muito, sabe, João? Não sei se vocês se lembram de quando Gamaliel foi visitar a Casa do Caminho. E assim, a educação, o respeito entre ele e Simão Pedro. Ninguém ali estava querendo catequizar e nem influenciar ninguém, nenhum nem ao outro. Né? E conversavam ali com base em extremo respeito. Então, uma educação finíssima, que já era dele, era o modo já dele ser. Agora, Jô, o parágrafo seguinte, ele é bem extenso, tá? Então, a gente também, conforme for encontrando ali necessidade, a gente vai parando e comentando, que esse parágrafo é bem compridão. Então, vamos lá. A respeito das dificuldades que dizes experimentar depois dos sucessos de Damasco, prosseguia Gamaliel serenamente. Nada mais justo e natural a meus olhos experimentados nos problemas do mundo. Nossos avós, antes de receber o maná do céu,
atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva. E talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da Terra Prometida. Que região seria essa se, guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção? Para um pouquinho, Jô. Olha o que ele está falando aqui, gente. Claro que o maná que caiu do céu, a fonte que brotou da rocha estéril, são símbolos, tudo é simbólico, tudo é simbologia. Na época em que os hebreus, conduzidos por Moisés, buscavam a tal da terra prometida, que também é simbólica. Porque ele fala assim, que terra prometida seria essa? Olha que coisa mais linda isso, gente. Que terra, que região seria essa? Se todos os pontos do mundo são mananciais da proteção divina, tem algum pedaço do globo, alguma parte do nosso planeta que não seja um pedacinho prometido de Jesus para nós, do Senhor para nós? Olha, com a compreensão mais vasta de Deus, será que só na terra prometida para os hebreus é que Deus seria tão generoso, suprindo a eles, aos hebreus, o que eles necessitam? Só para eles? Então, em todos os pontos do mundo, Deus tem como auxiliar as suas criaturas. Olha que coisa mais linda isso, gente. Mas continua, Jô, que tem mais. Ele vai fazer um resumão nesse parágrafo de tudo o que constituía o que nós chamamos de Antigo Testamento. Tá bom? Então, é muito bonito, é extremamente poético e simbólico também o que Gamaliel está falando aqui. Pode continuar. Há tamareiras frondosas e amigas, medrando nos areais ardentes. Essas árvores generosas não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados, cheio do pão divino para matar nossa fome? Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, olha, quem tem o livro, grifa esta frase de Gamaliel. A terra prometida para os hebreus era o Evangelho. Ou melhor, não era o Evangelho escrito, era o próprio Jesus, que um dia viria à Terra para nos confortar e esclarecer mais um pouco sobre as leis divinas. Olha que frase de Gamaliel, essa frase de Gamaliel, para quem estuda Paulo Estevão, é muito famosa e muito comentada. Então, onde Gamaliel estava? Ele estava em Palmira, no meio do deserto, na Síria. Então, ele sabia do que ele estava falando, inclusive sobre as tamareiras, né? Porque quanto mais arenoso o solo, mais doces são as tâmaras. E, enfim, pode continuar, Jô. E a meditação nos sugere comparações mais profundas. Quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito, que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais, que os habitantes eram intratáveis, devoradores de carne humana. Mas Josué e Caleb, num esforço heróico,
penetraram a terra desconhecida, venceram os primeiros obstáculos e voltaram dizendo que dentro da região manavam leite e mel. Não temos aí um símbolo perfeito? Isso, é tudo simbólico, que nós não vamos entrar nos detalhes aqui, gente, porque senão a gente vai sair fora demais do nosso contexto aqui, que é a Paulo Estevam. Vamos ver, continua. A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Santo Deus. Acho que tem que riscar o texto inteiro. É. Olha isso, gente. A revelação divina porque era isso que eles estavam buscando, a terra prometida, que, aliás, Moisés não chegou a conhecer. Josué era irmão de Moisés. Moisés morreu antes deles chegarem na Palestina. E tudo que está escrito aqui, a gente deve considerar que eles, todos aqueles que eram os mais pessimistas, né, dizendo coisas a respeito dos habitantes daquele local, enfim. Mas quando fala que a região manava leite e mel, ou seja, algo que trazia paz e luz, isso não se refere a um território, a um lugar físico. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, outra terra prometida, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Muito linda essa fala de Gamaliel, gente, que Emmanuel está trazendo aqui para nós, né? A revelação divina deve referir-se a uma região bendita dentro de nós, onde devemos criar esse clima de paz e luz. Não é um lugar físico, né? Mas vamos em frente. A nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar na empresa conquistada. Certamente. Acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária. Enxergam no seu exemplo intuitos de desorganização e de morte. Qualificam um apóstolo como Simão Pedro de pescador presunçoso e ignorante. Mas, pensando naquela estupenda serenidade com que Estevão entregou a alma a Deus, vi nele a figura do companheiro corajoso e digno, que voltava das lições do caminho para nos afirmar que na terra do Evangelho há fontes do leite da sabedoria e do mel do amor divino. É preciso, pois, marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem. Procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração. Olha, Gamaliel conseguiu fazer uma verdadeira poesia em tudo que ele, nessas palavras que ele colocou para Saulo. E que lindo isso, gente. Mas também é importante a gente se lembrar que a nosso lado, ainda hoje, permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar na empresa conquistada. Que empresa? É adaptarmos-nos ao Evangelho. E os que permanecem ao nosso lado, tanto podem ser encarnados quanto desencarnados. E olha que lindo quando ele fala, né, sobre a estupenda serenidade com que Estevão desencarnou a pedradas. Como que dizendo que na terra do Evangelho, olha aqui, olha. Então, a terra prometida é a terra do Evangelho, há fontes do leite de sabedoria e do mel do amor divino.
O leite da sabedoria, porque alimenta. E o mel do amor divino, porque adoça a vida. O amor adoça a vida. A sabedoria alimenta. Olha que lindo isso, gente. Tudo isso ele estava ali falando para Saulo e Emmanuel registrou para nós. Jô, já faz mais de meia hora que você está lendo? Eu vou passar a leitura para a próxima, mas a Lenita hoje não tem condições de ler, embora ela esteja participando, e na sequência ali da nossa listinha de participantes, a próxima a fazer a leitura é a Sônia. Então, só que eu não vi se a Sônia está aí com a gente, para ela poder, se ela pode continuar a leitura para nós. Alguém pode ver para mim se a Sônia está por aí? Se ela pode também, se ela não puder, a próxima... Está aí, Sônia? Pode dar para você ler para nós? Sim. Então, por favor. Aqui, Gamaliel, né? Isso. Gamaliel fizera uma pausa em suas expressões amigas e altamente consoladoras. Saulo estava admirado. Aquelas comparações tão simples, aquelas deduções preciosas do estudo da antiga lei com relação a Jesus, deixavam-no perplexo. A sabedoria do ancião renovava as forças. Alegas tua estranheza. Continuava o venerando amigo, enquanto o jovem o fixara com interesse crescente, com a mudança de profissão e a falta de dinheiro para as necessidades mais imediatas. Entretanto, Saulo, basta meditar um pouco na realidade dos fatos para que veja claramente. Um velho como eu está na situação de Moisés, contemplando a terra prometida, sem poder alcançá-la. Mas, quanto a ti, é preciso convir que está ainda muito moço, e pode multiplicar as energias com adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito. Para isso, é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Josué não poderia ter vencido o óbice do caminho, então, só com a leitura dos textos sagrados, ou com os favores de quantos o estimavam. Certamente manipulou instrumentos rudes, aplainou a estrada onde havia abismo, à custa de esforços sobre-humanos. Olha o que Gamaliel... Espera aí, só um pouquinho, Sônia. Primeiro, gente, no momento de não saber o que fazer, olha o primeiro conselho dele. Né? Simplificar a vida. Recomeçar a luta. Ou seja, vamos fazer as coisas de modo simples, porque complicado já estava. Então, não vamos complicar mais ainda. Vamos procurar simplificar. E ele deu um exemplo de Josué, irmão de Moisés. Moisés morreu antes de chegarem na Palestina. Mas Josué não ficou só ali lendo, meditando, pensando na vida, pensando nos ensinamentos que Moisés havia deixado, das leis divinas, dos 10 mandamentos. Não, ele trabalhou, pôs a mão na massa, como a gente fala hoje. Isso não seria possível para o próprio Gamaliel, que já era idoso, mas Saulo era jovem. Então, a primeira coisa que Saulo deveria começar a pensar era: no que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer para a minha subsistência, né? Para eu poder me manter materialmente. Então, foi isso daí. Então, vamos lá.
Continuando. E que me aconselhais nesse sentido? Interrogava o rapaz com profunda atenção, enquanto o velho mestre fazia longa pausa. Quero dizer que conheço teu pai, bem como a sua situação de abastança. Naturalmente, nas suas expressões de afeto, não se negaria a te prestar todo o auxílio nesta emergência, mas teu pai é humano e pode ser chamado amanhã à vida espiritual. Seu amparo, portanto, seria valioso, mas não deixaria de ser precário, se não cooperasses com teu esforço próprio na solução dos seus problemas. E vive uma fase em que todo o trabalho enérgico se faz indispensável. Examinada a questão de família, vejamos a tua condição profissional. Até agora fosse rabino da lei, preocupado com os erros alheios. Olha só, hein? Com as discussões casuísticas, com a situação de evidência entre os doutores. Ganhavas dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios, como chamou a mim mesmo. A terra prometida desenha-se aos nossos olhos. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Como todo doutor da lei, isso não mais te seria possível. Então, na realidade, ele teria que trabalhar, colocar a mão na massa, né? Fazer outra coisa. O sustento, né? Fazer alguma coisa, porque como ele aqui já não era mais o doutor da lei, ele teria que se sustentar, né? Sim. E também não ficar contando com o dinheiro do pai, né? Do pai, Uma mesada do pai. Porque de repente o pai também vai para vai morrer e daí, né? ele fica na mesma situação. Então, é necessário recomeçar a tarefa como o homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde ele não existia. O problema é de trabalho, de esforço pessoal. O moço de Tarso demorou a olhar o olhar úmido de emoção no velho generoso e exclamou: sim, agora compreendo que aprendeste na infância, antes da posição conquistada, perguntou o ancião previdente. Consoante os costumes de nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabeis. Só um momentinho, só um pouquinho, Sônia. Tecelão no sentido de fazer tendas. Tendas? De fazer tendas, não é tecelão de fazer tecido para roupa. É de tecelão, ele aprendeu esse ofício, mas para fazer tendas, né? E não para fazer tecido para, assim, pano, tecido para fazer roupas. E era realmente costume. Mesmo que depois o filho seguisse outro caminho, o pai sempre ensinava ao filho, homem, o ofício no qual ele trabalhava. Assim como José ensinou a Jesus o ofício de carpinteiro. Então, Jesus tinha uma profissão, que era a mesma do seu pai. No caso de Saulo, ele aprendeu com o pai o ofício de tecelão, tá bom? Antigamente tinha passava de pai para filho, né? Isso. Isso ainda existe em muitos negócios, né? Às vezes que passa de pai para filho, mas realmente com gosto por aquilo que faz, né? Podemos ler mais um pouquinho, Sônia, vamos em frente. Não podias receber das mãos paternas a dávida mais generosa, acrescentou Gamaliel.
com um sorriso sereno. Teu pai foi previdente, como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando afeiçoar as tuas mãos ao trabalho, antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Está escrito que devemos comer o pão com suor do rosto. O trabalho é um movimento sagrado da vida. Olha aí. Ah, que lindo, né? Pode grifar essa frase aqui já, hein? Que Gamaliel é cheio de sabedoria. Ele só está velhinho, mas ele tem... Mas cheio de sabedoria. Fazendo um intervalo, como que procurando refletir mais profundamente, o velho mentor da mocidade farisaica voltou a dizer: fosse humilde tecelão antes de conquistar os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias em Jerusalém, na Jerusalém da humanidade. Olha lá. Agora Jerusalém não é mais a cidade, é a humanidade. Humanidade. É bom que voltes a ser modesto tecelão. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Pode grifar essa frase. Não te sintas humilhado, regressando ao tear para que nos surge presentemente qual amigo generoso. Está sem dinheiro, sem recursos materiais. À primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos, mas não estás doente, nem envelhecido. Tem a saúde e a força, olha. Sim. Tem a saúde e a força. Não será mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo. Então, realmente o trabalho, né? Para ele poder sobreviver e se fortalecer também. Uhum. Não será mais... Todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Ser tecelão, depois de ter sido rabino, é para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios, conquistado com um mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Ai, que lindo, não? Que lindo isso. Coisa também. Ainda Pode falar, Sônia. Saulo compreendeu a grandeza dos conceitos e, tomando-lhe a mão, beijou-a com profundo respeito, murmurando: não esperava de vós senão essa franqueza e essa sinceridade que iluminam meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida, encontrarei no ruído do tear o estímulo brando e amigo do trabalho santificante. Nossa, esse Saulo, olha a transformação dele. Olha a transformação dele, exatamente. Olha, maravilhosa. Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia, em contato com as dores alheias, e de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano, tornando-me mais paciente e mais humano. Foi o que Ananias falou para ele lá em Damasco, né? Você precisa sofrer mais um pouco, porque até agora a sua vida tem sido boa demais, né? E ser paciente e mais humano. Mais humano. Meu Deus do céu, que lindo, não, gente? Vamos indo. Tomando de grande alegria o sábio velhinho
acariciou-lhe os cabelos, exclamando emocionado: Deus abençoará as tuas esperanças. Sim. Longo tempo ficaram em silêncio, como desejosos de prolongar indefinidamente aquele instante glorioso de compreensão e harmonia. Foi Saulo quem, denotando no olhar as muitas preocupações íntimas, quebrou o silêncio, dizendo, ansioso: pretendo retornar ao ofício da primeira idade, mas estou sem dinheiro para a viagem. Se fosse possível, exerceria a profissão aqui mesmo, em Palmira. Falava hesitante, deixando perceber ao venerável amigo a vergonha que experimentava com fazer-lhe esta confissão. Como não? Obtemperou Gamaliel, solícito. Considero que as dificuldades da volta não seria pequena. Entretanto, não incluo nos obstáculos os problemas do dinheiro, porque, de qualquer forma, poderíamos obtê-las para as despesas mais urgentes. Refiro-me simplesmente aos perigos da situação que passou. Acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso, plenamente integrado nos teus novos deveres. Toda planta é frágil quando começa a crescer. As trincas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente. O rebento mais promissor não se desenvolverá se cobrirmos de detrito e lama. É bom que voltes ao berço aos nossos companheiros e à família, como árvore frondejante, honrando a dedicação ao divino cultivador. Que fazer? Tornou Saulo preocupado. O antigo mestre refletiu num instante e esclareceu. Sabes que as zonas do deserto são grandes mercados dos artigos de couro. O serviço de transporte depende inteiramente dos tecelãos mais hábeis e delicados. Assim, o compreendendo, meu irmão estabeleceu diversas tendas de trabalho nos oásis mais distantes para atender às necessidades do seu comércio. Conversarei com Ezequias a teu respeito. Não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém, que pretende exilar-se por algum tempo, não pelo receio de envergonhar teu nome ou tua origem, mas por julgar útil que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho. As considerações convencionais poderiam perturbar-te. Agora que necessitas exterminar o homem velho a golpe de sacrifício e disciplina. Não é fácil arrancar o homem velho, né? Não. Não é fácil. Aí, por isso que ele não precisou nem voltar para a cidade dele, porque ali ele ia encontrar de novo aqueles antigos amigos, né? É o mesmo ambiente, ele poderia até assim, ficar meio balanceado. Uhum. Né? Então, só mais esses 2 parágrafos aqui, Sônia, daí a gente termina. Tá. Compreendo e obedeço em meu próprio benefício, murmurou Saulo com atenção. Aliás, Jesus exemplificou tudo isso.
permanecendo em nosso meio, sem que o percebêssemos. Até Isso. aqui? Até aí, Sônia, já tá bom, porque assim também a gente pode, para abrir um espaço também, se alguém quiser fazer mais algumas considerações, porque aqui nesse parágrafo anterior aqui, olha, o Gamaliel falou que até achava justo que Saulo retornasse a Jerusalém ou a Tarso, integrado nos seus novos deveres, mas ali ele sofreria, ele corria o risco de ter abafado, de abafar aquela sementinha do evangelho que havia sido colocada pelo próprio Cristo no coração dele. Então, era melhor que ele ficasse isolado, como ele fala aqui, né, do homem velho, né? Agora que necessitas de silêncio, de solidão, de humildade nesse novo caminho, porque seria muito complicado para ele voltar ou para Jerusalém ou para Tarso e explicar para todo mundo por que ele queria seguir aquele novo caminho, não é? Ele não seria compreendido, né? Não seria compreendido, seria muito mais complicado para ele. E então era melhor mesmo que ele ficasse, e aí ele coloca a possibilidade de trabalhar para o irmão dele, para o Ezequias, né? Que lá, tem tendas de trabalho nos oásis mais distantes, então, de alguma forma, a solução estava mais perto do que ele poderia imaginar, tá bom? Então, era só isso, viu, Sônia? Até aqui nós paramos, então, no parágrafo aqui 23, o moço tarsense, tá bom? Então, os caminhos parecem tortuosos, mas quando a gente raciocina, consegue raciocinar com simplicidade, colocando realmente os planos divinos em primeiro lugar, parece que tudo vai se ajeitando, né, gente? Alguém quer fazer, né? Alguém quer fazer algum comentário? E já vamos retornando aqui, né? A gente fica de boca aberta com as palavras de Gamaliel, né, gente? Quanta sabedoria, que forma linda de se referir ao Evangelho. Então, nós já vamos terminando por aqui, e a prece final fica por conta da Jo Roque, para fechar aqui para nós hoje. Jo, por favor. Vamos, então, encerrar nosso estudo dessa noite, agradecendo mais uma vez nosso Pai Criador a essa oportunidade de podermos estudar esse livro riquíssimo em detalhes, de mensagens, de ensinamentos. Agradecemos a presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados e rogamos para que todos nós sejamos abençoados com a vossa santa misericórdia. Agradecemos aos bons amigos espirituais que nos acompanharam, nos incluíram. E, Pai amado, nos abençoe para que possamos colocar nosso aprendizado no nosso dia a dia, a serviço do bem maior, e consigamos nos adaptar ao Evangelho. E através dos vossos ensinamentos, que a gente possa marchar junto, rumo à Terra Prometida. Fique conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus.